Pensa só, o que acontece quando uma das maiores regiões de uma metrópole tem um monte de desafios de saúde, mas os profissionais que estão ali, na linha de frente, não têm onde se especializar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de como uma necessidade bem real, bem urgente lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro acabou criando um programa de pós-graduação super inovador. E olha, essa é a chave para entender tudo aqui. Esse programa que a gente vai conhecer, ele não nasceu numa sala de aula, sabe? Longe disso. Ele surgiu ali no calor do momento, no dia a dia dos hospitais, dos postos de saúde. Foi uma resposta direta, pensada para resolver problemas muito concretos que afetavam a vida de milhões de pessoas. Então, para a gente entender essa história direitinho, a gente vai ligar os pontos. Primeiro, vamos dar uma olhada no desafio lá na Zona Oeste. Depois, a gente fala sobre o que estava faltando, que era a formação. Aí a gente entra na demanda por inovação que a tecnologia trouxe e, finalmente, como a solução, o tal do PPG-CETIS, aparece para juntar tudo isso e gerar um impacto de verdade. Bora lá? Ok, então, nosso ponto de partida é a Zona Oeste do Rio. Para a gente sacar por que esse programa foi criado, a gente precisa primeiro imaginar essa região. É um lugar enorme, sabe? Cheio de gente, de vida, mas ao mesmo tempo um lugar com contrastes e desafios bem grandes. E quando a gente fala que é grande, não é força de expressão, não. É uma área imensa mesmo, onde mora uma parcela gigantesca da população da cidade. Pensa só em bairros como Realengo, Bangu, Padre Miguel. É nesse cenário que a nossa história acontece. Só que essa população enorme convivia com problemas igualmente enormes. A região sempre teve que lidar com muita desigualdade social, com problemas de estrutura, e isso batia direto na vida das pessoas, né? O acesso a um serviço de saúde de qualidade era complicado e, para piorar, não tinha muita oportunidade de educação mais avançada por lá. E é justamente essa falta de oportunidade de estudo que nos leva pro centro do problema. Pensa bem. Os profissionais que já estavam ali na linha de frente, no dia a dia da saúde na região, eles simplesmente não tinham um lugar para se especializar para conseguir enfrentar esses desafios todos. O que acontecia, na prática, era um desequilíbrio gigante. De um lado, você tinha a cidade do Rio com várias pós-graduações, só que elas ficavam concentradas em outras áreas, longe dali e muitas vezes eram super teóricas. Do outro lado, lá na Zona Oeste, você tinha os profissionais que precisavam de conhecimento prático, aplicado, tudo para resolver os pepinos que eles encaravam todo santo dia. E olha só, isso não era uma ideia que veio de um acadêmico, numa torre de marfim, não. Era uma demanda real, que vinha da ponta mesmo, dos próprios profissionais de saúde. Eram eles que estavam buscando ferramentas, que estavam buscando conhecimento para poder inovar, para transformar o trabalho deles no dia a dia. E como se não bastasse tudo isso, entrou mais um elemento nessa equação, a tecnologia. O mundo da saúde, de repente, começou a passar por uma transformação radical. E o Brasil, claro, não ficou de fora. De uma hora para outra, a conversa não era mais só sobre a prática clínica de sempre, sabe? A saúde moderna começou a exigir um outro tipo de habilidade. Agora, era essencial saber usar as novas tecnologias. E usar de um jeito inteligente, ético. E não. A gente não está falando de coisa de filme de ficção científica, a gente está falando de ferramentas super poderosas que já estão aí. Inteligência artificial, biotecnologia, ciência de dados. Entender e saber aplicar essas coisas deixou de ser um extra, sabe? Virou algo totalmente estratégico. E aí isso tudo leva a gente para aquela pergunta que vale ouro, né? Com um buraco na formação de um lado e essa revolução tecnológica acontecendo do outro, como a gente conecta essas duas pontas? Como se prepara os profissionais para essa realidade completamente nova? Pois é, e é exatamente aqui que a história dá uma virada. É no meio desse cenário todo que surge o PPG-CETIS. Uma resposta pensada, estratégica, desenhada sob medida para encarar todos esses desafios que a gente acabou de ver. Então, o que é o PPG-CETIS? É o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde. Ufa, o nome é grande, mas ele já entrega tudo. A ideia era criar um mestrado profissional, sabe? Focado em aplicar o conhecimento, em juntar áreas diferentes e, o mais importante de tudo, em traduzir o conhecimento acadêmico em coisas práticas, em soluções de verdade. Essa frase aí resume a missão do programa perfeitamente. O objetivo final não era só fazer o profissional escrever um artigo acadêmico, sabe? Era ir além. Era gerar soluções de verdade, novas tecnologias, formas melhores de cuidar das pessoas, modelos de gestão que funcionassem melhor no dia a dia. Mas no final das contas, qual é o impacto disso tudo na prática?
A gente vai ver agora como um programa desse tipo não mexe só com a carreira de quem faz o curso, mas busca transformar a saúde de toda a comunidade. E os objetivos, olha, são grandes e todos conectados. Tudo começa com fortalecer a ciência que pode ser aplicada, mas com um alvo bem claro: melhorar o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. Com isso, ajudar a própria Zona Oeste a se desenvolver e, o mais importante, atacar a raiz do problema, as desigualdades tanto na saúde quanto na educação. Então, resumindo, a criação desse programa foi muito mais do que só mais um curso, entende? Foi, na verdade, a reafirmação de um compromisso. Um compromisso de usar a educação de ponta como um motor para o desenvolvimento científico, tecnológico e principalmente social. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? A história do PPG-CTI é um caso, lá do Rio de Janeiro, claro. Mas ela levanta uma pergunta que vale para todo lugar, uma pergunta poderosa. De que outras formas a educação, quando ela é pensada para resolver problemas reais, de verdade, pode redesenhar o futuro da saúde pública?